É assim há muitos séculos. Chegamos a meados de junho e a cidade do Porto fica engalanada, preparada para a festa de São João, antiquíssima com efeito. Já na Idade Média, o famoso cronista Fernão Lopes, por exemplo, referindo-se aos finais do século XIV, nos narra como nessa noite de São João a população da cidade andava em folguedo, saltando as fogueiras. Estamos perante uma festa com um fundo claramente pagão, um fundo ligado às práticas do paganismo, do homem do campo, práticas propiciatórias para a fertilidade, para a época que agora se anuncia na sequência do solstício do verão. E por isso esta popularidade de São João, uma festa que com esta designação se procurou cristianizar, mas continua a ser, de facto, uma festa com este fundo pagão e uma festa muito popular. Mas importa dizer que São João não é o santo padroeiro do Porto. Ao longo da sua história, o Porto teve vários santos padroeiros. O primeiro foi São Vicente, desde as origens da nacionalidade até 1500. A partir de 1500, o santo padroeiro do Porto foi praticamente até ao fim do século XX, São Pantaleão. Mas para vos contar essa história, vamos até Miragaia. Com efeito, Miragaia fica desde meados do século XV profundamente associada àquele que foi durante séculos o santo padroeiro da cidade do Porto, desde sensivelmente 1500 até ao final do século XX, quando as autoridades eclesiásticas da cidade passaram a adotar Nossa Senhora da Vandoma como a padroeira do Porto. Mas durante quase 500 anos, de facto, o padroeiro foi São Pantaleão. São Pantaleão, que era um santo objeto de grande devoção no Oriente Mediterrâneo. As suas relíquias, as relíquias desse santo, que tinha sido um afamado médico, a quem se atribuíam imensas curas miraculosas, as suas relíquias encontravam-se em Constantinopla, objeto de grande devoção, até que, em 1453, os turcos tomam Constantinopla. Vão tomar e destruir as igrejas cristãs. No entanto, as relíquias de Pantaleão conseguem ser salvas, mesmo in extremis, por um grupo de mercadores arménios que se encontravam em Constantinopla e que zelavam por as relíquias de Pantaleão. Eles conseguem, num barco, fugir de Constantinopla. São perseguidos pelos turcos, mas conseguem, graças à própria intervenção do santo, escapar. Dá-se assim início a uma longa viagem repleta de outros milagres. O barco não tem ninguém aos seus comandos. E o barco cruza todo o Mediterrâneo, entra no Atlântico, contorna a península e vem ancorar aqui, na praia de Miragaia. Os arménios entendem que esse é um sinal. É aqui que Pantaleão quer que fiquem as suas relíquias. E por isso, eles vão transportar as relíquias até à igreja de Miragaia, e vão se fixar aqui. E é por isso que esta velha rua histórica de Miragaia ainda hoje se chama, segundo a tradição, Rua Arménia, por causa da fixação aqui dos arménios. E certo é que desde os finais do século XV nós temos imensas referências à popularidade destas relíquias, que aqui atraía muita gente, incluindo o próprio rei Dom João II, que aqui se vem a beirar das relíquias de São Pantaleão. É tanta a fama que em 1500 as gentes do Porto vieram cá buscar as relíquias de Pantaleão, levaram-nas para a catedral e nunca mais as devolveram. Pantaleão tornava-se assim no santo padroeiro do Porto. Este santo que na sua origem tem esta forte ligação a Miragaia. Mas por que é que a povoação tem este nome tão curioso? Miragaia. Para percebermos a origem deste topónimo Miragaia, temos que compreender que durante muitos séculos este povoado que ficava do lado de fora das muralhas da cidade do Porto se implantava
numa extensa praia. Uma praia onde durante séculos se construíram barcos para os mareantes dessa povoação, onde os pescadores estendiam as suas redes, onde os cordoeiros produziam o cordoame, as cordas. Uma praia que irá desaparecer na segunda metade do século XIX, quando foi construído este emblemático, imponente edifício, a Alfândega Nova. Um imóvel que veio, por isso, quebrar aquela que durante tanto tempo tinha sido essa forte ligação entre Miragaia, a sua praia, e o rio. E por isso, quando hoje passamos na rua da Alfândega e vemos Miragaia como que numa depressão, temos que perceber que, afinal, aquele velho casario com aqueles arcos eram a linha da frente desse povoado virado para o rio. E mesmo em frente a esse povoado, do outro lado da margem, ergue-se uma elevação que sabemos ser muito antiga. A arqueologia atesta de uma ocupação permanente há pelo menos mais de 2500 anos. O Castelo de Gaia. E por isso, aqui, esta povoação mirava, contemplava Gaia, Miragaia. Mas há uma outra curiosa explicação, uma explicação lendária. Esta lenda de Miragaia é uma das mais antigas do nosso país, já registada em velhas crónicas, anais da Idade Média. Foi depois recuperada no século XIX por Almeida Garrett, que a incluiu no seu famoso Cancioneiro. A lenda do rei Ramiro e da rainha Gaia, que de resto, há já muito, é elemento central das armas do brasão da cidade, como podemos observar aqui no velho mercado municipal à beira-rio, bem lá no topo, aquela figura de um cavaleiro tocando uma corneta. Tem tudo a ver com esta lenda. Em 1940, o brasão foi alterado. Lá no topo deixou de aparecer esse cavaleiro, mas ele continua a ser, nos nossos dias, o elemento central do brasão de Vila Nova de Gaia. É uma lenda que nos remete para um tempo anterior à origem da nacionalidade. Podemos, enfim, de algum modo, datar esses acontecimentos do século X, numa época em que os cristãos estão a iniciar a reconquista da Península Ibérica, numa época em que o Rio Douro era a fronteira entre cristãos a norte e mouros a sul. E conta-nos essa lenda que nesse tempo o último grande senhor mouro, aquele que se localizava mais a norte, era Alboazar. E tinha aqui, nas margens do Douro, sobre o estuário, tinha a sua fortaleza. Aquela que nós hoje chamamos o Castelo de Gaia. Uma fortaleza inexpugnável. Já muitas vezes os cristãos tinham tentado tomar esse castelo, mas sem sucesso, nomeadamente aquele que era agora o rei das Astúrias, Ramiro. Entretanto, acaba por se estabelecer umas tréguas entre mouros e cristãos. Durante vários anos vivia-se pacificamente aqui nas margens do Douro. Só que, sabendo que Ramiro se havia ausentado do seu castelo nas Astúrias por longo tempo, Alboazar quebra as tréguas, organiza uma investida, ataca o castelo de Ramiro, que não se encontrava na sua fortaleza, lá nas Astúrias. Vai saquear o castelo e acaba por raptar a rainha cristã, Gaia, com ele aqui, para a sua fortaleza. Só que, entretanto, a rainha cristã apaixona-se pelo senhor mouro e é correspondida. Aqui vivem esse amor impossível entre uma rainha cristã e um senhor muçulmano. Só que, desconhecendo tudo isto, Ramiro, entretanto, regressa ao seu castelo, constata esse ataque de Alboazar e também o rapto da sua rainha. Ele quer agora ajustar contas com Alboazar e recuperar Gaia.
Consciente da dificuldade em tomar a fortaleza inexpugnável de Alboazar, nas margens do estuário do Douro, lá na distante Astúrias, Ramiro começa a conceber um plano. Ele percebe que não adianta vir com um numeroso exército. Já o tinha tentado no passado e outros senhores cristãos antes dele. Ele percebe que tem que tomar a fortaleza de um modo ardiloso, com astúcia. Só assim conseguirá libertar a sua rainha. E por isso ele vai selecionar os seus melhores soldados, um punhado deles, e num único barco saem das Astúrias, contornam a península e, aproveitando uma manhã de nevoeiro, entram com o barco aqui no estuário do Douro. Mas, em vez de avançarem até aqui, até junto do castelo de Alboazar, Ramiro pede aos seus homens que, mal entram no estuário, encostem de imediato a embarcação. Vão camuflá-la com vegetação. Grosso modo, onde hoje temos o povoado da Furada. E quando encostam, Ramiro salta do barco e dá a indicação aos seus homens de que devem permanecer na embarcação. Permanecer enquanto ele, sozinho, irá até ao castelo de Alboazar e irá estudar a melhor forma de o tomar. Quando achar que estão reunidas as condições para que os seus homens ataquem a fortaleza, bom, então ele, com a sua corneta, dará o toque de ataque. Um som que os seus homens conhecem bem. E por isso, sozinho, avança em direção ao castelo de Alboazar. Como é que ele não é identificado? Bom, a lenda diz-nos que ele vem disfarçado de peregrino para Santiago. Inicia então a subida íngreme do castelo de Gaia, através daquilo que é hoje sintomaticamente designado como a Rua do Rei Ramiro. E a meio da encosta encontra uma fonte. Ainda hoje existe a meio da rua uma fonte que as gentes dizem tradicionalmente ser essa a antiga fonte do Rei Ramiro. Trata-se obviamente de uma estrutura muito recente, mas a memória, a tradição, quer que seja esta o lugar dessa antiga fonte, onde Ramiro vai saciar a sede, mas vai aproveitar também para falar com uma jovem moura que naquele momento está lá a encher uns cântaros. E Ramiro percebe que pode ter aqui uma oportunidade para tentar obter algumas informações. E começando a falar com a jovem, pergunta-lhe se ela sabe se existe alguma rainha cristã lá no castelo de Alboazar. Ela diz que sim, que está lá uma rainha cristã. Aliás, ela está ali a encher os cântaros para levar a água para a rainha. Ramiro pensa que serão cântaros para levar para a cela onde está aprisionada Gaia. E por isso acha que tem aqui uma possibilidade de lhe mandar um sinal, dar a indicação de que ele está aqui perto, preparado para atacar o castelo e a libertar. E por isso, aproveitando o momento de distração da jovem moura, retira um anel que coloca dentro do cântaro. Um anel que ele sabe que Gaia, se o vir, vai identificar. O rei e a jovem moura despedem-se. Esta vai para a fortaleza, leva a água a Gaia, que alguns minutos depois, quando está a despejar o cântaro, que lhe cai o anel. Pega nele e de imediato identifica-o como sendo um anel de Ramiro. E por isso manda chamar de novo a jovem moura e pergunta-lhe: quando foste à fonte, encontraste lá alguém? Sim, estava lá um peregrino cristão. Olha, então regressa à fonte e traz o peregrino até à minha presença. A moura acha aquilo um pouco estranho, provavelmente o peregrino já há muito tinha partido, mas perante esta indicação da rainha, dirige-se até à fonte e, para sua surpresa, o peregrino ainda lá estava. E diz-lhe que a rainha cristã o queria contactar. Ramiro pensa, bom, provavelmente a jovem moura apiedou-se da rainha cristã e vai-me arranjar uma forma de, através de um meio secreto, eu conseguir entrar dentro do castelo. E por isso vão retomar esta subida para a fortaleza inexpugnável. Para a grande surpresa de Ramiro, a jovem moura consegue introduzi-lo com a maior das facilidades dentro do castelo e ainda não está totalmente refeito dessa surpresa e, estupefacto, apercebe-se
que Moura está agora a levá-lo para a zona mais nobre do castelo. Ramiro fica até algo sensibilizado, pensando que Alboazar está a tratar a sua esposa com grandes cuidados, nem imagina ele quantos. E de facto, ainda não percebendo muito bem o que lhe está a acontecer, quando dá por ela, ele está frente a frente com Gaia, que lhe pergunta o que é que ele está ali a fazer. E ele, obviamente, responde: bom, o que estou aqui a fazer? Não, vem cá salvar-te, mas não estás presa, mas o que é que se passa? Mas não tem tempo para ouvir uma resposta, porque de imediato Gaia vai chamar os soldados e dar-lhe voz de prisão. Dá a indicação de que Ramiro seja transportado até às celas do castelo e que aí fique até que Alboazar regresse. Alboazar, que se tinha ausentado por alguns dias para ir fazer uma caçada. E por isso, só ao fim de vários dias, e quando o Sr. Mouro regressa ao seu castelo, é que temos o confronto entre Alboazar e Ramiro. E o Mouro pergunta-lhe a Ramiro o que é que ele estava ali a fazer. E uma vez mais Ramiro diz: o que é que eu estou aqui a fazer? Então tu quebras as tréguas que tínhamos estabelecido. Tu atacas o meu castelo, raptas a minha rainha e não perguntas o que é que eu estou aqui a fazer. Eu vim, obviamente, ajustar contas contigo. Eu vim libertar Gaia. E Alboazar diz: sozinho? Mas que petulante! Quem é que tu pensas que és? Já tantas vezes tentaram tomar o meu castelo, numerosos exércitos, e tu vens sozinho enfrentar-me? Não, isso é de uma enorme petulância. Tu daqui não vais sair com vida. Aliás, se estivesses no meu lugar, o que é que tu farias? E Ramiro apercebe-se que tem aqui uma oportunidade. O que é que eu faria? Bom, eu se estivesse no teu lugar, não te executava de imediato, não. Eu faria-se soar por toda a região que eu havia capturado um inimigo do teu valor. Aliás, iria tornar a tua execução numa festa. Eu abriria as portas do castelo, eu convidaria toda a gente para aqui virem assistir à tua execução. Até oferecia um banquete. E depois, no final, fazia-te sofrer ainda antes de te executar. Sei lá, por exemplo, mandava-te subir à torre mais alta aqui do castelo, pegar nesta corneta e mandar-te soprar nela, até que já não tivesses mais força. E aí sim, aí, eu ia executar-te. Alboazar sorriu e disse-lhe: pois, vai ser exatamente assim que tu vais morrer. E de facto, Alboazar cai na armadilha que lhe foi lançada pelo rei Ramiro. E todo o desenlace desta lenda, e convém recordar que estamos a falar de uma lenda, vai ter lugar aqui, no ponto mais alto do castelo de Alboazar, no ponto mais alto do castelo de Gaia. Com efeito, o Sr. Mouro vai abrir as portas do seu castelo, convidar toda a população da região para vir assistir à execução do rei cristão. E vai oferecer o banquete, onde não vai faltar vinho em abundância. De tal forma, quando chegamos ao final do repasto, até os soldados, a guarnição do castelo, estão já bastante afetados. E é nessa altura que Alboazar, estendendo a corneta a Ramiro, lhe diz: bom, e agora chegou o momento da tua execução. E por isso, sobe até ao ponto mais alto do castelo, até à torre mais elevada, e toca aí na corneta até não teres mais força. Ora, outra coisa não queria Ramiro. Rapidamente subiu aqui até ao ponto mais alto do castelo e começa a tocar na corneta. Afinal, o sinal de ataque transmitido aos seus homens que estavam no barco no estuário do Douro. Rapidamente levantam a âncora, vão ao longo do rio e vão encostar aqui junto ao castelo. E muito rapidamente vão subir a encosta do castelo. E para sua surpresa, as portas da fortaleza encontram-se abertas. Algo temerosos, entram no castelo, preparados para se confrontarem com os soldados mouros, e os poucos que aparecem estão completamente alcoolizados. E por isso, com a maior das facilidades, os cristãos tomam o castelo. Fazem chegar rapidamente uma espada a Ramiro
E agora vamos assistir a um confronto final, fatal, entre o rei cristão e o senhor mouro. Um duelo de onde sairá vitorioso Ramiro, que mata Alboazar. Após isto, ele vai pegar em Gaia, transportá-la até ao barco, levantar em ferro, partirem em direção às Astúrias. Mas ainda o barco estava a iniciar a sua viagem e contemplando aqui o alto do castelo de Alboazar, Gaia vai chorando copiosamente. E contemplando também aqui este castelo que se encontrava em chamas. Ramiro, mesmo adivinhando um pouco que poderia ser a resposta, pergunta à Gaia: que contemplas? O que é que estás a mirar? E ela diz que estou a mirar um castelo onde fui muito feliz, onde amei um homem como não voltarei a encontrar. E perante esta resposta, Ramiro, puxando a sua espada, vai decepar Gaia. E ao mesmo tempo que a cabeça da rainha cristã vai tombando nas águas do Douro, ele diz: então mira, mira Gaia, porque é a última coisa que tu vais mirar. E esta é por isso a lenda que explica a origem do topónimo de Miragaia. Como todas as lendas, também esta do Rei Ramiro, no meio de todos estes episódios e fabulados, maravilhosos, obviamente sem grande credibilidade, eles encerram algum fundo verdadeiro. E neste caso, importa referir que Ramiro II das Astúrias, é uma personagem histórica, existiu mesmo, tendo sido marcante nos inícios do século X. Ramiro II, filho do rei das Astúrias, é um príncipe, um dos principais cavaleiros senhores cristãos que nesses inícios do século X está a avançar com a reconquista cristã. É o primeiro a ultrapassar para sul o Rio Douro. E por isso esta lenda bate certo com a realidade ao nos falar da conquista deste castelo, o último domínio a norte muçulmano. É curioso sublinhar que Ramiro II, ainda príncipe, não pensando que viria a ser rei das Astúrias, uma vez que o seu irmão mais velho herdou o trono, avançou de um modo muito significativo, de facto, para sul do Rio Douro. Conquistou Lamego, conquistou Viseu e entre 926 e 931, quando finalmente acaba por se ver coroado como rei das Astúrias, durante esse período ele vive em Viseu. E durante esse tempo, temos vários documentos em que ele, 200 anos antes de Afonso Henriques, se intitula Rex Portucalensis, o rei de Portugal. É de facto muito interessante a história de Ramiro, que nos permitiria outras abordagens. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas e caminhos igualmente sanjoaninos da nossa história.